Essa semana a gente teve um bom exemplo de quanto é importante diversificar os nossos investimentos. Já ouviu aquela frase, não coloque todos os ovos na mesma cesta? Vamos falar mais sobre isso? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, não deixa de se inscrever aqui no canal e segue também lá no Instagram para não perder nada. Eu gosto muito dessa frase, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, porque eu imagino, né, a situação de alguém carregando os ovos na cesta e por qualquer motivo ela deixa cair e perde tudo de uma vez só. Mas se, por exemplo, ela tivesse uma parte na cesta e na mochila nas costas, os das costas ela não teria perdido, em caso de deixar cair assim, e acabaria que o prejuízo dela seria menor. Então eu sempre penso nisso. Inclusive, em outras situações funciona a mesma coisa. Até quando famílias reais, tipo família real inglesa, vai viajar, eles não viajam no mesmo avião, porque se cai o avião não perde a família inteira de uma vez só. Já pensaram nisso? Se vocês tiverem algum outro exemplo que seja da vida real, assim, do não coloque todos os ovos na mesma cesta, já deixa aqui nos comentários, porque eu acho que é aplicável em várias situações da vida. Aqui especificamente falando de investimentos, né? É melhor a gente entender também o que é essa diversificação que a gente está falando. O objetivo da diversificação é diminuir o risco dos seus investimentos, a sua carteira de investimentos, ou melhorar a relação ali de risco e retorno. A gente consegue fazer isso investindo em ativos descorrelacionados ou de qualquer jeito com baixa correlação. E a correlação é essa dependência entre dois ativos, né? É muito comum a gente ver ali investimentos do mesmo setor, né? Por exemplo, sei lá, duas ações de banco percorrerem o mesmo caminho ou muito similares. Quando uma sobe, a outra sobe também. Quando uma cai, a outra também cai. Isso quer dizer que são ativos muito correlacionados. Ao investir, a gente está exposto a diversos riscos em diversos âmbitos ali. Então, tem o risco da própria empresa em si, né, inerente ao seu negócio, à sua atividade especificamente, mas também tem riscos relacionados ao seu setor ou ao mercado que essa empresa ali está inserida, por exemplo, e ao mesmo a um risco global, né, em geral, algum tipo de receio global, todas as empresas poderiam estar expostas a isso. E a ideia é, quando a gente está diversificando, é diminuir ao máximo esses riscos. Então, por exemplo, se você investe em duas ações do mesmo setor, você pode investir nelas, não tem problema nenhum, mas isso não quer dizer que você está conseguindo diversificar a sua carteira. Porque, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei dos bancos, se você investe em Banco do Brasil e Itaú, é claro que existe um risco inerente a cada uma das empresas, então pode acontecer de alguma situação uma cair e a outra subir, mas em geral no mercado você vai ver elas andando na mesma direção. Então, se o seu objetivo é diversificar, investir nessas duas empresas, você não está conseguindo isso, porque no momento em que uma cair, muita chance das duas caírem e isso vai afetar muito o desempenho da sua carteira de investimentos. E aí, nesse sentido, eu queria aproveitar essa semana especificamente, né, essa semana que acabou agora na sexta-feira, no dia 11 de novembro de 2022, para dar um exemplo prático de como a diversificação é importante. A gente teve muita volatilidade aqui no Brasil, né, especificamente a nossa bolsa caiu, nossa moeda se desvalorizou, os títulos públicos tiveram uma alta na taxa relevante, ao ponto, inclusive, do Tesouro fechar a negociação algumas vezes na quinta e na sexta-feira, enquanto lá fora o cenário foi um pouco mais de otimismo, no sentido de um controle, início de um controle ali de inflação nos Estados Unidos, e, em geral, a Bolsa dos Estados Unidos acabou subindo, diferente da nossa que caiu. Então, beleza. Vamos pegar aqui de exemplo dois ETFs, o BOVA11, que replica o Ibovespa, né, nosso principal índice da Bolsa Brasileira,
e o IVVB11, que é um ETF que replica o S&P 500, que é o principal índice ali da Bolsa dos Estados Unidos. Se você não sabe o que é ETF, está um pouco confuso do que eu estou falando, eu falei mais no detalhe sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui o card e depois desse vídeo vai lá ver. Mas então, se a gente pegar essas duas ações, né? Então, uma falando das ações do Brasil e outra das ações dos Estados Unidos. Se você tivesse na segunda-feira, assim que abriu o mercado, investido mais ou menos ali R$10.000, eu tenho as minhas anotações aqui. Na prática, você teria conseguido comprar 88 cotas, porque não dá para comprar decimal, né, de cotas, só não dá para comprar fração de cotas, só cotas inteiras. Mas aí você teria comprado, então, 88 cotas. Isso teria custado R$ 9.958. Ao final da semana, ali no fechamento da sexta-feira, você teria R$ 9.552. Ou seja, em uma semana teria perdido R$400, uma rentabilidade negativa de 4%. Mas se ao invés disso você tivesse feito essa diversificação entre dois mercados diferentes, né, entre o mercado do Brasil e o mercado dos Estados Unidos, então você tivesse colocado 5.000 aqui no Brasil e 5.000 nos Estados Unidos por meio do IVVB11, seu resultado ali seria bem diferente. Primeiro, no BOVA11 você teria comprado 44 cotas a 4.979 e no final da semana teria R$ 4.776. Então teria caído, né? Assim como na primeira opção, só que a queda aqui seria menor. Por outro lado, se com os outros 5.000 você comprasse o IVVB11, você teria comprado 23 cotas a R$ 4.848 e teria terminado a semana com R$ 5.391. Então, enquanto aqui no Brasil teria tido um prejuízo de 4%, nesses investimentos que replica o exterior, teria tido uma rentabilidade positiva de 11%. E aí, no total ali dessa sua carteira diversificada entre dois ativos, você teria investido R$ 9.800 e teria ficado no final da semana com R$ 10.167. Então, apesar de ter uma queda aqui, você teria tido um ganho no exterior e isso faria com que sua rentabilidade ficasse melhor do que se você tivesse só investido aqui no Brasil. Ah, mas então eu vou investir tudo no exterior, bem melhor porque vai subir sempre. Isso não é verdade, né? Inclusive aqui a gente está olhando um período muito curto para exemplificar. Eu acredito bem mais no investimento a longo prazo. E, inclusive, se você for olhar um longo prazo nem tão grande assim, quando a gente compara o resultado desse BOVA11 nesse ano, né, de janeiro até aqui, ele teve uma subida por volta de 8%, enquanto o indicador lá do exterior, o IVVB11, teve uma queda nesse período de 12%. Então, assim, quando a gente olha um pouquinho mais longo, teve um resultado diferente e, de qualquer jeito, isso é uma coisa razoavelmente comum. O mercado brasileiro é pouco correlacionado com o mercado dos Estados Unidos. Então, é muito comum que enquanto um sobe, o outro desce e eles vão um pouco se balanceando ali quando você tiver os dois investimentos, por exemplo, na carteira. É bem interessante tentar sempre diversificar entre classes de ativos diferentes, ou seja, ter alguns títulos de renda fixa, mas também ter algum tipo de ação ou algum fundo imobiliário, assim como setores diferentes. Então, investir ali talvez em um banco, investimento de infraestrutura, energia elétrica e investimento em mercados diferentes. Então, especificamente, investir aqui no Brasil e no exterior, nos Estados Unidos, por ser mais fácil de investir ali nos Estados Unidos e por ser o maior mercado acionário que a gente tem disparado. Então, ali você acaba tendo muitas opções de investimento e fica exposto às maiores empresas. Eu gosto muito dessa ideia de diversificar investindo também no exterior. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, inclusive, de como são as suas opções de investir no exterior,
já deixa aqui nos comentários que a gente pode entrar mais no detalhe sobre isso. A gente não precisa falar sobre diversificação só entre ações, né? Aqui eu dei esse exemplo específico, mas, por exemplo, ter renda fixa e ações é bem interessante. Ter, assim, um pouco de renda fixa e um pouco de renda variável. Porque enquanto a renda variável vai variando mais ao longo do tempo, que faz sentido com o nome também, a renda fixa pode te dar um percurso um pouco mais tranquilo e isso acaba balanceando e diminuindo o seu risco dos seus investimentos. Isso quer dizer que talvez em um momento de uma alta impressionante, você não vai ter essa alta toda na sua carteira e você vai até ficar, putz, eu deveria ter investido mais nessa atividade aqui, mas seu pensamento também seria ao contrário numa situação de muita queda. Então, por exemplo, essa semana mesmo, né? Para quem só tem investimento no Brasil, mas tem ações ali, renda variável e tem a renda fixa, teve um pouco mais de tranquilidade pelo fato de, tudo bem, a parte de renda variável, ela caiu bem, mas a renda fixa, ela estava ali continuando crescendo de pouquinho em pouquinho, por exemplo. É importante pensar nessas coisas e olhar para a sua carteira como um todo para definir a sua alocação. E você, hoje, que tipos de ativos você tem na sua carteira de investimentos? Você acha que ela já está bem diversificada? Me conta aqui nos comentários e vamos conversar sobre isso. Obrigada, investidores, e até a próxima.